Essa semana teve um massacre em uma escola em Suzano e a gente não podia deixar de se pronunciar sobre o assunto. Então, a gente vai fazer um breve resumo sobre o que aconteceu. Dois jovens, um jovem de 25 e um jovem de 17 anos, entraram pela porta da frente de uma escola em Suzano e entraram atirando e assassinaram 8 pessoas, 5 estudantes, uma diretora e uma inspetora. Antes deles estarem na escola, eles assassinaram um tio de um deles e deixaram 9 estudantes feridos. Né? A intenção deles era matar mais estudantes e eles acabaram, infelizmente, não conseguindo. Após eles terem assassinado e ferido essas pessoas, eles se mataram, né? Bom, acho que antes da gente começar a conversar de fato, é importante a gente colocar que esse não é um vídeo de perfil de assassino, né? É um vídeo pra gente ter uma conversa mais pessoal do que quais foram as nossas impressões sobre o que a mídia poderia ter feito o que a mídia errou, né, na transmissão do caso e o que poderia ter sido evitado, o que poderia ter sido feito para que evitasse a tragédia como essa. Por exemplo, no caso da mídia, a mídia ela fez uma situação muito sensacionalista, porque foi trazido o que eles se inspiraram em Columbine, que foi um caso dos Estados Unidos, um assassinato numa escola em 99, onde os assassinos mataram por causa de bullying, mas eles ficaram famosos após o assassinato por causa da mídia e eles queriam fama, né? O caso do Brasil, eles queriam ficar famosos. Então, eles sabiam que a mídia iria dar um foco muito grande neles e não nas vítimas. As vítimas seriam apenas números. Mas, felizmente, uma parte da mídia não fez isso, deu um foco bom até para as vítimas, contou a história, disse quem eles eram e tal. Mas não é suficiente, né? Nós tivemos algumas emissoras que, inclusive, mostraram os vídeos das câmeras internas em rede nacional, com direito aos assassinatos, né? O que é bem complicado. Que foi algo que também aconteceu em Columbine, né? Que as emissoras também transmitiram os vídeos internos das escolas, com os vídeos das mortes dos alunos. E as emissoras fizeram isso única e exclusivamente para manter a audiência, o que é bem ruim, porque isso só fomenta o medo na população, né? O que faz com que justifique a quantidade de justiceiros e a quantidade de pessoas que tentam justificar o porte de arma e a legalidade de você ter a posse de armas, né, no país. O que não é legal, que você pode acabar tendo mais massacres como esse. A gente pode pensar nos Estados Unidos, a realidade dos Estados Unidos, por exemplo, que tem um porte de arma legal e tem uma quantidade de massacres absurdas, né? E basicamente sobre essa parte seria isso. Desculpa, gente, mas essa situação me abalou bastante, então tá difícil. Sobre uma possibilidade de ter sido evitado. Quem tem filho consegue notar que os seus filhos mudam. Não mudam de uma hora para outra, eles mudam gradativamente. E é notável isso.
E quando você tem uma relação mínima com seu filho, você percebe e você consegue fazer alguma coisa a tempo. E se os pais deles fossem presentes, não quero dizer que os pais dele não são presentes, mas cada caso é um caso, né? Mas se eles tivessem, se os pais fossem presentes, eles teriam percebido que as crianças estavam, que os jovens estavam passando por algum problema psicológico e teriam dado alguma orientação psicológica para eles, encaminhado ao conselho tutelar, a um psicólogo e dado o suporte psicológico necessário, e teria sido uma tragédia evitável, né? O suporte psicológico, ele não é só para quem está à beira de um suicídio, ele é para quem está tecnicamente bem também, ele é para qualquer pessoa. Então, não é só para quem está no auge de uma depressão, para quem está à beira de um suicídio, para quem está numa crise de pânico, para quem tem síndrome de ansiedade absurda, é para quem está vivendo bem. Então, suporte psicológico é para qualquer pessoa e pode evitar qualquer coisa ruim que possa acontecer no futuro. Então, acho que qualquer coisa pode ser evitada com um bom suporte psicológico. Eu sei que não é qualquer pessoa que tem acesso a um psicólogo, né? Eu sei disso. Eu sei que pelo SUS é difícil, psicólogo. Eu sei que não é todo plano de saúde que consegue. Eu sei que particular é um absurdo, mas tem clínicas de faculdades particulares que oferecem um serviço gratuito. Tem faculdades públicas tem faculdades públicas que oferecem um serviço gratuito. Então, tem meios que você consegue o atendimento, sabe? E tudo seria muito mais simples se o nosso governo colocasse um psicólogo em cada escola. Então, porque é muito complicado você ser adolescente, numa sociedade como a nossa. Você sofre bullying todos os dias, não é porque você é um aluno popular que você não sofre bullying, mas você sofre bullying todos os dias. Não estou querendo justificar a situação que aconteceu como sendo uma situação de bullying, mas situações de bullying, elas te seguem pelo resto da sua vida. E você aprender a lidar com isso enquanto acontece é muito mais fácil do que você aprender a lidar com isso durante a sua vida adulta. Então, se você tem um suporte psicológico na época da sua escola, não precisa nem ser um psicólogo, vamos dizer um serviço de apoio psicológico, né? Sendo um serviço psicossocial, sendo um assistente social na sua escola, já é de grande ajuda, né? Entender por qual situação aquele seu aluno está passando, né? Porque eu sei que é difícil você ter uma escola pública onde tem 1.000 alunos, 2.000 alunos, mas se aquele aluno está passando por uma dificuldade, ele vai procurar aquele serviço, sabe? Ele não vai ficar se remoendo, segurando aquilo durante tempos e tempos e tempos e tempos e tempos, guardando, enterrando aquilo até chegar um momento onde ele não vai aguentar mais e vai chegar ao ponto de chegar e entrar na escola atirando em todo mundo. Então,
suporte psicológico é a palavra, sabe? Acho que é o que a gente precisa trabalhar, é o que é o necessário. Por exemplo, em Columbine, os 2 alunos, eles só faltavam 2 semanas para eles se formarem e eles passaram o ensino médio inteiro sendo chamados de bicha. Então, que um suporte psicológico ali não faria de diferença? Faria muita diferença. Por exemplo, na época da escola, eu passei por uma experiência com bullying bem pesada. Tinha uma rede social X aí. Fala mais alto. Por exemplo, na época da escola, eu passei por uma situação de bullying bem pesada. Tinha uma rede social que fizeram da escola para falar mal das pessoas, dos alunos. E inclusive falaram de uma situação minha também. E só que no meu caso não colocaram o meu nome e das outras pessoas estavam colocando o nome e a turma. Então não sabiam que a situação era referente à minha pessoa. E eu não cheguei nem a ver essa rede social, porque eu estudava, fazia o médio e o técnico junto, e eu estava fazendo meu TCC do técnico, então eu não tinha muito tempo, né? E fizeram na sexta-feira, eu fiquei sabendo na segunda de manhã. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã na escola, me falaram que uma pessoa tava com muita raiva de mim e queria me bater. E eu não sabia por que era. Eu segui minha vida, fui pra aula. Eu estudava numa escola onde os alunos que trocavam de sala, não eram os professores que iam pra sala. E aí, em uma dessas trocas de aula, os alunos, eu saí da sala e tinha muitos dos alunos do terceiro ano, eu acho que eram todos os terceiros anos, estavam na porta da minha sala, gritando comigo. E eu sem entender o que estava acontecendo. E as pessoas começaram a me bater, gritando comigo. E eu só conseguia ver os professores do lado de fora da rodinha. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E eu fui ficando sem ar. E aí eu apaguei. Eu sei que eu não desmaiei, mas eu não consigo ter noção do que aconteceu. E aí fui pra delegacia e tudo mais. Depois disso, fiquei sabendo depois que tinha sido uma pessoa da minha turma que tinha feito essa rede social e tal. Mas até hoje eu não consigo ficar em locais muito cheios. Me dá a mesma sensação que eu tinha naquele dia, eu sinto hoje. Eu tinha ficado com... Eu não tinha mais, mas hoje eu voltei a ter, sabe? Por causa de uma situação X, eu voltei a ter. E isso me acompanha até hoje. Mas eu tive suporte psicológico na época. Eu tive suporte jurídico e psicológico na época. Mas já pensou se eu não tivesse tido suporte jurídico? E eu já era uma pessoa que sofria bullying há muito tempo na escola. Eu sofria bullying na escola desde muito nova, porque eu era a pessoa mais nova da escola, eu era baixinha, gorda e estranha. Eu sentava lá na frente, eu não falava com muitas pessoas, eu só falava com os professores, basicamente. Então eu sofri um bullying muito grande, né? E eu sentia bastante. Então, se eu não tivesse tido um suporte psicológico, um preparo psicológico, eu poderia ter feito alguma coisa.
digamos que se eu não tivesse a cabeça que eu tinha, vai que eu fosse um aluno desses, por exemplo, né? Que tivesse tido o acesso à arma, por exemplo, o acesso o acesso não psicológico, sabe? Eu tive a sorte de ter professores incríveis que conversavam comigo, que no dia que aconteceu isso me deram suporte de me levar à delegacia, de conversar comigo, de tentar entender o que estava acontecendo, de conversar com os alunos para entender o que estava acontecendo, sabe? Então, eu tive um suporte jurídico, psicológico dos meus professores, da minha família. Então, por isso que eu digo que se tivesse, que é uma tragédia, que foi uma tragédia que poderia ter sido evitada com um pouco de suporte da família e um suporte psicológico trazido do lado da escola, sabe? Eu não tô querendo dizer que eles dois são coitados, que infelizmente não aconteceu porque eles não são coitados porque a sociedade fez eles assim. Não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo que se a nossa sociedade não mudar aos poucos, isso pode se tornar mais recorrente. Nós temos que dar mais suporte para os nossos jovens, porque a depressão é uma doença que nós temos a rodo, né? A ansiedade é uma doença que nós temos a rodo. Então, se a gente não começar a cuidar disso, a gente pode ter um número de massacres, a gente pode ter um número de assassinatos em massa muito grande, né? E atrelados a outros fatores, isso pode crescer muito. E basicamente seria isso. E desculpa o tamanho do vídeo. E é isso e tchau.